A paz do Senhor. Hinos antigos, eu lembro de alguns. Louvado seja o nome do Senhor. O tema escolhido, estudamos a revista que o nosso pastor, Dr. Elias, mas o pastor Fernando escreveu, e não vou perguntar quem leu, acho que todos receberam, né? Mas é uma orientação que podemos usar o ano inteiro. Assunto de família é para todos os dias. Todos os dias nós temos que travar uma batalha sobre família. Livro de Eclesiastes já foi lido na leitura oficial. Vamos ler só o primeiro, o segundo e o terceiro. Tudo tem o seu tempo debaixo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Pode tomar assento. O pastor, eu agradeço pelo convite, mas confesso que depois que o pastor Justino falou, domingo passado, depois o pastor Carlos na terça, aí eu fiquei, ele deixou a parte mais difícil comigo. Os tocadores, só um corinho que toda a igreja conhece. Aleluia. Toda a igreja conhece o corinho. Nós somos pentecostais, assembleianos. Ele diz assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, não impeça eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Tem um outro que diz assim: o homem de Nazaré está passando por aqui. O homem de Nazaré está passando por aqui. Deixe que ele te toque, deixe que ele te toque, deixe que ele te toque e receberás poder. Deixe que ele te toque, deixe que ele te toque, deixe que ele te toque e receberás poder. O varão está descendo com grande rolo na mão. Ele está desenrolando, é mistério, irmão. O varão está descendo com grande rolo na mão. Ele está desenrolando, é mistério, irmão. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar neste mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar neste mistério vai receber. Aleluia!
Pode receber nesta noite, aleluia. Ele está aqui. Louvado seja o teu santo nome. O primeiro hino cantado aqui. O primeiro hino cantado, vocês lembram? De joelho é melhor. E é tão melhor. Só um pouquinho do meu testemunho, que a igreja quase não me conhece. Eu perdi meu pai com 7 anos. Mas o meu pai internado com doença de Chagas. Nós tínhamos há pouco mudado de sítio para a cidade de Cuiabá, que também era bem pequena na época. 77. Então, ele foi evangelizado no hospital, aceitou Jesus no hospital. E ficou muito tempo internado. E ele dizia, e pedia, e falava para minha mãe ir para a igreja. Minha mãe não era crente. E ele orava a Deus e pedia que Deus salvasse a sua família. Não tinha ninguém crente, ninguém. E eu estudei com as meninas gêmeas, meus mais ou menos 9, 10 anos, e elas me levaram para a igreja e eu aceitei Jesus sem saber o que era aquilo. Simplesmente fui lá na frente e oraram por mim e eu passei a frequentar os cultos. Aí toda a minha família foi para a igreja. Minha mãe foi, meus irmãos, e assim... Eu imagino que a oração do meu pai num leito de enfermidade, Deus ouviu. E depois, irmãos, na adolescência, eu achei que tinha alguma coisa interessante no mundo. Eu achei que tinha alguma coisa boa lá no mundo. E eu saí. Passei minha adolescência no mundo, achando que estava abafando, né? Estava curtindo a vida. Não tinha as regras, porque antigamente as doutrinas eram, né? E eu lembro que no mundo eu encontrei alguém. Encontrei um marido no mundo. E eu lembro que em novembro de 91, os jovens foram me visitar. Os jovens faziam visita todo domingo, à tarde, das 3. Eles faziam visita das 2 às 4 horas, mais ou menos. E ainda faziam um culto de evangelismo todo domingo na frente da porta. Eles colocavam lá o som e faziam um culto. Era uma avenida, então quem passava ouvia. Era das 6 às 7 o culto. E esses jovens foram na minha casa me visitar. E pregaram, cantaram. E me convidaram para ir no culto à noite. E eu reticente, né? Coração derretido, mas eu tinha tantos impedimentos já na minha vida, tantas amarras. E eu ali sensível, mas não planejava ir. Quando todos se despediram, voltou uma jovem, e eu estava sentado numa cadeira, e ela se abaixou assim na cadeira e disse: Neide, você cantava na igreja, de joelho é melhor. Você cantava na igreja e o seu lugar continua lá, ninguém ocupou o seu lugar. Jesus sente saudade de ti. Eu cantava assim desde que aceitei Jesus. E naquela noite eu decidi e fui para a igreja. O meu marido foi com um revólver na cintura e ficou do outro lado. Irmãos, naquela noite Deus falou comigo e eu retornei para a casa do Senhor. Nunca mais eu saí. Eu morri para o mundo no altar daquela igreja. Os irmãos não têm ideia de tudo, nem da metade do que eu já passei na minha vida. Este homem, um dia, depois que nós tínhamos 3 filhos, uma casa, ele vendeu a casa e me deixou eu e os filhos sem nada, nada, nada. Ele fez um rolo comigo, me trouxe para Campinas, voltou lá, escondido, vendeu a casa e deixou eu e os filhos sem ter aonde encostar a cabeça. Eu fui casada por 11 anos e alguns meses.
E minha mãe brigava comigo: Neide, divorcia deste homem. Neide, esse homem só vai te prejudicar, porque ele fazia de tudo realmente para me prejudicar. E Deus nunca me permitiu. Deus matou este homem. Ele morreu num acidente lá no Pará, indo atrás de um amante. Ele morreu dentro do carro que ele trocou como parte de pagamento da minha casa. E eu passei tantas as coisas, mas eu nunca deixei o meu Senhor. Porque de joelho é melhor. De joelho nós vencemos as nossas batalhas. Isso só é uma pincelada. E aí hoje as pessoas às vezes vê eu e o irmão Amaury: pastor, eu não pedia pastor para Deus, viu? Nunca pedi. Eu nunca pedi para Deus: eu quero um homem rico, Senhor. Eu quero um obreiro, um pastor, não. Eu só pedia para Deus que eu queria um bom homem, uma pessoa boa. E se eu procurasse por 1000 anos, talvez eu não encontraria. Mas Deus encontrou para mim. Deus me abençoou. Criei meus filhos sozinha, com muita luta. Até vendendo o Yakult na rua, de porta em porta. Vim estudar depois que eu tive filhos. Depois de todos os 3 filhos, eu fui estudar. Tive muitos motivos para parar. Pensa numa pessoa tímida, sou eu. Pensa numa pessoa medrosa, assim, da discriminação das pessoas. Eu sempre tive muita timidez. Mas Deus, aleluia. Mas Deus, o Deus do impossível, aleluia. Quando Ele diz que pega lá do monturo e levanta o necessitado, Ele não fala só de pastores, obreiros e pregadores, Ele fala das nossas vidas. E Ele fez isso comigo, me sustentou por todos esses anos. Aleluia. E hoje, ouvindo a irmã cantar, me veio toda a lembrança da história. E eu retornei, jovens, por causa de uma visita que os jovens foram fazer na minha casa. Era várias algemas, eu estava presa a várias correntes. Mas eles foram ali, eles cantaram comigo, oraram comigo. Se lembraram do tempo que eu estava no meio deles. E por fim voltou alguém e disse: olha, deixou Deus usar. Às vezes Deus procura lugar para te usar. Deus procura liberdade na sua vida. Abra o teu coração, diz: eis-me aqui. Às vezes uma palavra faz a diferença. Às vezes um abraço. Ainda vendo ontem ali no Santa Bárbara, alguns irmãos que saíram do presídio. E quando eu apresentei o pastor Antônio Luiz para um, ele veio e abraçou o pastor. Eu acho que foi um abraço apertado de uma pessoa que outrora estava perdido no mundo. E que através da palavra, ele se encontrou com o Senhor. Ele se encontrou. E eu acho que o pastor pôde sentir a gratidão daquele povo ali, né, pastor? Aqueles homens, outrora, que não tinha, ninguém dava nada por eles. E Jesus resgatou. Jesus resgatou. E Ele faz isso. Abre a tua mente, a tua vida, a tua alma. Se entrega completamente ao Senhor. Porque essa geração que cantou esses hinos agora, vocês viram, não conhecem, já foram. Daqui a pouco é a nossa. E vocês vão ficar aqui. Aleluia. As igrejas têm que estar cheias de poder, de amor, aleluia, de paz. O Senhor vai usar esta juventude, esses adolescentes na sua obra. Aleluia. A obra é dele. É ele que vai levantar. Mas nós decidimos
se vamos dar lugar ao Espírito Santo, ou se vamos afastar um pouco, às vezes até visitar o mundo, né? E depois, como filho pródigo, voltar e dizer: Senhor, eu não sou digno de nada. Então é uma escolha estar aqui. Deus abençoe a escolha de vocês. Aleluia. A palavra nos diz aqui que há tempo determinado para todas as coisas. Este tempo nos traz um entendimento, uma reflexão, que ele já é desde o começo do mundo, desde a fundação do mundo, já tem as estações da nossa vida. Este tempo, ele não é limitado a mim e a você. O tempo para todas as coisas, e Deus tem propósito para tudo. Nós fazemos só parte desse grande projeto de Deus. Não temos controle, não somos nós que decidimos. Já está feito desde a fundação do mundo. O grande arquiteto que é Deus, já fez todas as coisas e nos inserimos. Nós somos inseridos no projeto dele. E às vezes nós não conseguimos entender a dinâmica do grande projeto de Deus. Quando o Senhor fala conosco que há tempo para todas as coisas, e tem um propósito para mim e a tua vida, para a nossa história. Não estamos aqui por acaso, ou de repente aconteceu, não. Há um projeto específico de Deus para a nossa existência. Há um projeto específico de Deus para estarmos aqui. Então não é por acaso. E às vezes nós não entendemos o projeto. E não entendemos que o tempo está sob o controle de Deus. O tempo, quem controla é Ele. Nós não temos acesso, nós não temos controle, nós não podemos voltar atrás, nós não podemos adiantar. É um projeto divino. E nós não entendemos isso. É por isso que aqui na palavra vem nos exemplificar algumas coisas para nós refletirmos e começar a entender algo que está além do nosso controle. Quando ele diz aqui há tempo de nascer, nós vemos o casal quando se casa, forma-se uma família, e daí a pouco, planejado ou não, vem um filho. Há o tempo de gravidez, há o tempo que ele vai nascer. É um tempo determinado por Deus e não tem como escapar. E quando nasce aquela criança, nos é entregue a algo tão pequeno, que não sabe mamar, que não sabe falar, que não sabe andar. Deus nos entrega uma criança, e os pais, ou responsáveis, estão com algo ali que depende 100% dele aqui na terra. Nós não entendemos que o tempo que Deus nos dá, como a menina está ali no colo da irmã Luana, que daqui uns dias ela vai sentir saudade dessa criança no seu colo. E Deus nos faz as coisas tudo ao seu tempo. Nós que muitas vezes queremos pular o tempo, queremos paralisar o tempo, queremos deixar o tempo passar. E uma das coisas só que podemos fazer é perder o tempo. E aí vem o arrependimento. Quando a criança nasce, os pais pegam algo que ele precisa moldar. Se bem que ele já vem com o seu temperamento, que ele já vem com o seu DNA, com a sua identidade, que é diferente de todos. Mas mesmo assim, é um tempo dos pais ensinar. Quando nós vemos os pais pegando aquela criança e ensinando a temer ao Senhor, a andar no caminho certo, nós vemos que aquela criança ela vai crescendo. Nós vemos criança orando pequeno, cantando um hino, já aprendendo a dar glória a Deus, já aprendendo a levantar a mãozinha na hora da oração. E também nós vemos crianças pequenas que já sabem xingar, já sabem fazer tantas outras coisas que é visto. Então, quando nós temos a oportunidade, que é o tempo nos dado, vamos lembrar sempre
que Deus, aleluia, está no controle de tudo. E o projeto que Ele fez é melhor do que aquelas escolhas erradas que fazemos. O tempo de nascer, o tempo que nasce uma criança, nasce um sonho, nasce uma esperança. Quando o casal casa, os avós já ficam na espera, na expectativa, querendo abraçar um neto. E eu sei como é gostoso abraçar um neto. Mas muitas vezes os pais se perdem no meio da sua caminhada. O tempo de corrigir não corrige, o tempo de ensinar não ensina, o tempo de abraçar não abraça. E nós não podemos parar o tempo, e ele vai avançando de uma forma que não controlamos. Quantos arrependimentos temos? Quantas coisas nos arrependemos e pensamos: se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse parar o tempo. Se eu pudesse fazer de novo. Mas aquilo que já passou, você não tem mais acesso. Mas hoje Deus te dá a oportunidade de fazer o certo daqui para frente. Hoje é tempo oportuno para tudo. O tempo de nascer sonhos diante de Deus, projetos na casa do Senhor. Jovens e adolescentes ainda têm o tempo de projetar coisas boas, mas na orientação de Deus, no controle de Deus. Ainda é tempo de nos arrependermos do caminho errado, da decisão errada, e buscar consertar a nossa vida diante de Deus. Este tempo ainda é válido porque Ele nos permitiu estar aqui. Não sabemos que se vamos estar amanhã. Tempo de nascer. Então os projetos que outrora você sonhou, ainda é tempo de realizar. Ainda é tempo de fazer fluir na tua vida aquilo que Deus te orientou. O mês da família é um mês especial, porque tudo se resume à família. Porque tudo se resume a estarmos reunidos, sabe por quê? Porque quando não estamos no nosso lar, na nossa família, por que chamamos um ao outro de irmão? Por que você é minha irmã? Por que você é meu irmão? Porque tem os laços de sangue e tem os laços compromissados por Cristo Jesus. E se nós vemos que temos problemas na nossa família de sangue, temos problemas nos nossos familiares, os pais de mais de 2 filhos sabem o quanto é complicado administrar os filhos em casa. O quanto é complicado porque são diferentes, agem diferentes, têm opiniões, gostos, tudo diferentes. E quantos irmãos se tornam inimigos, quantos irmãos se afastam. Mas o tempo de nascer é especial, porque pode nascer para você uma nova oportunidade. Pode nascer para você um novo tempo, de você fazer as coisas que outrora você não fez. E é tempo também de nós planejarmos o nascimento de almas para o reino do Mestre. É tempo também de lembrarmos que existe um primo, um irmão, um pai, uma mãe, alguém que está fora do caminho. E que às vezes, com a modernidade de hoje, como o pastor falou, nós estamos tão preocupados em estar conectados, que esquecemos quem está sentado do nosso lado, quem está deitado do nosso lado, quem está comendo do nosso lado, alguém que precisa, que nasça nele uma esperança, que nasça nele a fé, aleluia, que Deus tem para fazer a obra nas nossas vidas. Há tempo de nascer, e precisamos entender que quando uma mãe vê o seu filho dando os primeiros passos, aquela criança cai em determinada hora. Quem das mães aqui pode dizer que o seu filho nunca caiu aprendendo a andar? Quem pode dizer que o seu filho nunca se machucou quando estava caminhando? É o tempo. Precisamos deste tempo determinado. Há um crescimento saudável e normal. É fases da vida que vamos passando. E quando chegou o tempo daquela criança frequentar a sua aula,
Nós vemos que muitas mães, assim como eu, um dia levava minha filha caçula na escola e ficava da grade olhando a tela entrar para a sala de aula, preocupada. Mas era o tempo dela estar ali. E às vezes, irmãos, nós não entendemos o tempo de Deus. E queremos controlar o que não está no nosso controle. Você conhece o teu ontem, você sabe que você está aqui agora, mas você sabe se vai chegar em casa, como vai ser a sua chegada. E nós temos a mania de achar que vamos controlar o que é de Deus, o que faz parte de Deus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Quando nós aceitamos a morte, nós não estamos querendo que alguém morra, mas nós estamos entendendo o que é um processo da vida. O ruim é quando os pais enterram os filhos, porque é algo que não é natural. Mas a minha avó morreu com 96 anos, e ela estava cansada, e ela estava dizendo: eu quero que Deus faça uma obra na minha vida. O tempo dela visitar, ela visitou porque ela fazia parte da comissão de visita. O tempo dela cantar no círculo de oração, ela cantou porque ela fazia parte do grupo. Mas nos seus fins dos anos, as pessoas levavam ceia para ela em casa, porque ela não conseguia mais estar na igreja sentada. É um tempo. E quando nós entendemos que a morte faz parte da vida, eu trabalho isso na minha mente sempre, porque eu sempre tive um problema grande com a morte, mas a morte faz parte. Quando nós nascemos, nós já começamos a morrer. Nós entendemos que faz parte, fecha-se um ciclo, vira-se outra página, e nós vamos, mas os outros que ficaram assumem. Mas há algo depois que nós formos, mas o mundo vai continuar, mas a obra de Deus vai continuar, mas a sua família vai continuar. É um tempo. Quem escreveu já se foi, mas deixou para nós palavras com sabedoria para meditarmos. Deixou palavra para nós termos conhecimento do tempo. O tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Nós sabemos que plantio não é fácil. A colheita, ela é necessária. Quando nós plantamos no tempo de Deus, nós vamos colher também no tempo de Deus. Tem pessoas que tentam barganhar com Deus e já não estão mais entre nós. Porque às vezes ele ouve pregar que Deus é o Deus do impossível, que Deus faz. Aí ele dá uma oferta esperando que amanhã ele já recebe a sua recompensa. Ele quer barganhar com Deus, e não é assim. Deus faz no tempo dele. Quantas pessoas oram errado por não entender que Deus tem o controle de todas as coisas, que nós só fazemos parte da história. Se eu morrer amanhã, a vida continua. Deus continua sendo Deus. Os meus filhos vão continuar vivendo, por mais que sofram um pouco, mas logo eles vão se adaptando à vida. É uma lei natural. Então, por que a dificuldade de entregar, de deixar tudo na mão de Deus? A ansiedade vai nos prejudicando e nós vamos vivendo ansiosos pelo serviço, pelo trabalho, pela faculdade, pela família, pelo cuidado, e nós vamos adoecendo a nossa vida, porque não entendemos que Ele é que tem o controle, Ele é que tem o poder. A fé é entender que Ele está lá no seu amanhã. A fé é entender que Ele vai cuidar de ti. A fé é entender que você vai fazer a sua obrigação, você vai fazer o que é para você fazer, e do resto é Ele que vai fazer. Aleluia! Deixa Deus arrancar o que plantou. Às vezes precisamos. Às vezes tem algo ali que você plantou que está te atrapalhando. Às vezes tem algo plantado. Infelizmente, irmãos, quantas pessoas por aí nós vemos. E aqui, inclusive, em Capivari, já vi pessoas que deixaram a igreja, deixaram o convívio,
porque um relacionamento não deu certo. Eles, em vez de deixar ir, eles se foram, porque não aceitaram o controle de Deus. Às vezes nós temos que arrancar o que está nos fazendo mal, o que está nos atrapalhando, o que está deixando nós com a vida pesada, com o jugo pesado, porque o jugo dele é suave. Às vezes nós não conseguimos deixar ir aquele acontecimento de anos atrás. A irmã estava falando sobre isso ontem, a irmã Dalva. Pessoas que lembram de coisas lá da sua infância, da sua adolescência, e guarda aquela mágoa, guarda aquele rancor, e cada vez que lembra, é um peso. Um dia desses, conversando com uma pessoa, e ela dizendo: o pastor fulano de tal foi meu pastor, e ele me fez uma vergonha quando eu era jovem. Até hoje eu não falo com ele. Já se passaram uns 20 anos, eu acho. Sabe aquela coisa assim, que não edifica, que só te traz peso. Você anda 2 passos para frente e 3 para trás. Você fica acorrentado, amarrado, porque você não entende que Deus está no controle de tudo, e que a nossa vida aqui é passageira, aleluia, e o projeto que Ele tem na tua vida não é de derrota. O que Ele tem da tua vida não é uma coisa pequena. Às vezes nós limitamos, nós não deixamos fluir o que Deus quer. Quantas pessoas louvavam e Deus operava milagres e maravilhas, hoje se cala por causa de uma crítica, por causa de uma perseguição, por causa de uma mágoa. Quantos pregavam, visitavam, faziam a obra de Deus, e hoje, por causa de algum acontecimento no meio do caminho com os seus irmãos, deixaram de fazer. Quem tem mais de 2 filhos aqui? Se um brigar com o outro, você vai mandar um embora por causa do outro? Você vai dizer: você não é mais filho, sai daqui? E nós queremos que Deus faça isso, não é? Diga a verdade, nós queremos. Nós queremos que Deus cobra do nosso irmão. Que Deus vingue, que Deus faça. Não é mais fácil perdoar o teu irmão? Não é mais fácil entender que você também tem falhas e defeitos, e que você muitas vezes erra também, e que você já magoou, já entristeceu, já deu mal resposta, já foi grosseiro, já foi impaciente, já entendeu errado. Quando nós olhamos para o outro e olhamos o defeito do outro, muitas vezes nós estamos vendo alguma imagem refletida. Então, deixa Deus arrancar nesta noite toda raiz de amargura, toda revolta, toda mágoa. E entenda que você precisa florescer diante de Deus, que a sua família precisa ser próspera diante de Deus, que você precisa ganhar a tua família, a tua casa depende de você. Nós ouvimos o tempo todo que as irmãs são coluna da igreja não, coluna lá da tua casa. Se você for serva de Deus lá, se você for uma pessoa lá que influencia para o bem na tua família, olha quão grande é a obra que você tem feito para Deus. Naquele grande dia, se você vai apresentar Deus aqui, o meu marido, aos meus filhos, Senhor, aos meus netos aqui, eu renunciei a mim mesmo, ao meu eu,
para influenciar a minha geração, para influenciar os meus filhos. Alabassura mandagachei. E o meu horário já foi. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Muitas vezes nós temos que destruir para reconstruir. E às vezes, por incrível que pareça, no nosso meio, existem pessoas que têm umas opiniões tão diferentes do que Deus diz. Existem pessoas que têm uma visão tão diferente do que a Bíblia diz. Infelizmente, muitos não entendem que não é só a metade, não é um pouco, não é por acaso. Mas nós temos que ser santificados em tudo, em toda a nossa maneira de viver. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Pode ser bom o jeito que for, pode ser o que for, mas sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar. Chorar é uma coisa, você chora na presença de Deus, você chora por alguma dor. Hoje, graças a Deus, no tempo mais moderno, nós vemos alguns homens chorando, porque antigamente era proibido, né? Nem as mães gostavam que os filhos chorassem. E hoje, geração difícil, cheio de traumas, homens duros, que não sabia se expressar, que não sabia comunicar, que não sabia falar com os filhos, porque ele estava preso dentro dele mesmo, porque ele precisava ser homem, então precisava carregar tudo com ele. Hoje, a palavra que liberta veio, aleluia. Jesus chorou, os profetas choraram, os discípulos choraram, porque chorar não é fraqueza não, ao contrário. Chorar é uma expressão de sentimentos. Plantear é quando você está ali planteando alguma coisa que já passou, uma morte, por exemplo, você fica triste. Mas há tempo de rir também, há tempo de alegria, aleluia. Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Júbilo é festa. Todos os moradores da terra. Aí ele vem para nós e disse: servi ao Senhor com alegria. Servi a Ele com alegria. E já percebeu o jeito que é difícil apresentar a Ele com cântico quando a gente está triste? Como é difícil cantar quando a alma está ferida, machucada. Mas precisamos fazer isso, aleluia. Porque tudo está no controle de Deus. Você não sabe o que vai acontecer com a sua vida amanhã. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo, pedras pode ser o que está no teu caminho. Às vezes tem tanto tropeço na tua caminhada, né? Às vezes tem tanta coisa tentando te impedir. E o projeto de Deus está aí, o plano de Deus está aí, mas tem coisas tentando te impedir. Amizades infrutíferas, influências negativas. Mas é tempo de ajuntar pedras. Tempo de ajuntar pedras, de se aproximar da família, de chegar mais perto dos seus pais, dos seus irmãos, de deixar um pouco o celular, a internet, a tecnologia, para falar cara a cara, para abraçar, para sentar junto, para ter uma brincadeira, um momento de lazer juntos. Esse final de semana, no sábado, na quinta-feira, uma prima minha ali em Cuiabá sentiu de Deus e falou: olha, tem primo que eu não vejo há tanto tempo. E a minha filha foi para lá, ela está lá ainda, porque ela foi num casamento sábado. Ela fez um grupo, chamou todos os familiares e falou: vamos reunir. Aqui no meu condomínio tem um salão de festa e eu quero fazer um jantar. E cada um cooperou, irmãos, tinha 75 pessoas. Primos que faziam mais de 5 anos que não via, primos que não se falavam há quanto tempo. E eu louvei
a iniciativa dela. Uma prima que outrora se afastou, e agora ela disse para mim: olha, eu senti uma grande necessidade de se ajuntar. Eu senti, tem filhos e primos que estão grandes e eu não conheço. E foi uma vitória a festa, o jantar. Faltou alguns porque não pôde, mas já estão marcando outros encontros. Tempo de ajuntar, irmãos. E eu quero dizer uma coisa aqui, para esta igreja de Capivari: tempo de ajuntar, aleluia. Quem aqui vai na casa do outro irmão? Quem aqui tem uma amizade saudável e sadia, de estar um conversando com outro irmão todos os dias? Qual jovem, qual moça dorme na casa da outra moça aí? Mas não somos irmãos. Ninguém aqui, a não ser os seus familiares, estão perto. Você convida a irmã para um chá da tarde, para um café, para um refresco. Vocês saem daqui do culto, ou o dia que não tem culto, vai para a casa de algum de vocês, se ajuntar, festejar, vão para uma pizzaria juntos, chama mais alguém, convida, mas não somos irmãos. E vou dizer mais uma coisa difícil: se vocês são assim entre si, imagina como sentimos que vemos de fora, que não fazemos parte da família, não somos daqui. Se vocês não têm esse laço, eu quero te convidar nesta noite, dá a mão para o teu irmão, é teu irmão, dá a mão para o teu irmão. Talvez ele está precisando de uma visita. Talvez a casa dele está precisando de um louvor, de uma adoração lá, com a tua presença. Talvez a família dele está precisando desse calor humano, da recepção. Talvez ele está precisando de dizer: você é importante, irmão, por que você não veio ontem? Eu senti a tua falta, meu irmão. Talvez uma jovem dessa está passando por problemas tão difíceis em casa, com a família, no trabalho, há tanta pressão, irmãos. Talvez um jovem desse está precisando ser abraçado por um obreiro ou por um irmão e dizer: olha, eu estou contigo, conta comigo. Eu admiro você. Eu admiro neste tempo, agora você está aqui. E não nas baladas. Alguém que abraça a irmã e diz: irmã, pode estar difícil para você, eu não posso muito te ajudar, mas você quer fazer uma campanha de oração comigo de madrugada? O amor de muitos esfriará, mas não pode ser o meu, não pode ser o teu, não pode ser o da igreja, não pode ser o nosso. As crianças, cadê nossas crianças? Vamos investir nas nossas crianças. Vamos amar como Jesus nos amou. Você tem certeza que hoje ele chega diante de você e fala: você tem amado o teu irmão, o teu vizinho de banco, o teu irmão que mora na mesma rua que você? Você tem se preocupado com aquele que é membro do meu corpo?
manto de riachur canaiaca. Tu candarabachur canai. Eu não tenho um parente de sangue aqui. Nenhum. E eu sou só. Eu não tenho ninguém. Não posso contar com ninguém. As minhas filhas mudaram para Franca. E eu vivo só nessa cidade. Eu sei o que é ter dificuldade de adaptação. O que é se sentir excluída. Eu quero declarar a bênção e a vitória na vida destes jovens e adolescentes que têm enfrentado tantas lutas sozinhos e que muitas vezes nem os pais conseguem ver, e que muitas vezes eles não falam porque não querem preocupar os seus pais, ou porque muitas vezes não são compreendidos. As irmãs, eu quero abençoar em nome de Jesus. Quantas? Se fosse dada a oportunidade, ia chorar diante de Deus e dizer: olha, Senhor, olha a minha casa, olha a minha família, olha os meus. Este vínculo de irmandade, entenda, é mais forte do que o vínculo de sangue. Porque eu vou para o céu, a irmã Marcilene também. Então é eterno, né, irmã? O irmão aqui tocador, o jovem ali, Irachá, Shura, Mandagachei. Nós vamos cantar lá num lindo coral. E como eu não me preocupo com o meu irmão que está do meu lado, como eu não me preocupo em estar reunido aqui nos eventos, é nosso, é um corpo unido. Se eu venho de manhã, eu não venho à noite, bati ponto de manhã. Mas quantos estão no leito do hospital dizendo: Senhor, se eu pudesse, eu estaria na tua casa de manhã, de tarde, de noite. E nós nos embaraçamos com a coisa dessa vida, com a luta dessa vida, e perdemos tantas oportunidades. Perdemos tempo em adorar a Deus, em glorificar o seu nome. E aí, quando não temos mais, vamos reclamar. Quando nós não conseguimos mais vir para a casa de Deus, vamos ficar em casa lamentando, dizendo: ai, se eu pudesse. Olha ali o abençoado, o nosso evangelista, que vai para o hospital e volta para a igreja, que vai fazer tal coisa e volta para a igreja, que vai ali e volta. Esses dias falando com a minha mãe, o Amauri tem 14 cirurgias no corpo, 6 só na coluna. 6 só na coluna. Ele tem 8 parafusos desse tamanho na coluna. Ele não devia nem estar aqui, devia estar numa cama, gemendo de dor. Ele toma tanto medicamento, que quando a gente sai, a caixinha tem que carregar aquilo ali, ó. Pensa no homem que gosta de estar na igreja. O dia que ele toma um remédio mais forte, e às vezes ele deita um pouco, e o remédio segura ele, o sono. Ele acorda às vezes, pastor, umas 7 horas, 7, ele fica reclamando a noite toda. Ai, eu podia ter acordado mais cedo. Ai, por que eu dormi? Ai, por quê? Porque o desejo dele é estar na casa do Senhor. Em nome de Jesus. Eu sei que eu passei um pouco meu tempo. Peço perdão ao pastor. Não perca seu tempo. Não perca a oportunidade. Lembra de tudo isso, Deus vai te trazer juízo. Deus vai te fazer lembrar todas as oportunidades de falar dele e você não falou. De louvar o nome dele e você não louvou. De cantar, você não cantou.
de estar reunido com os irmãos, adorando a Ele, e você não esteve. Todas as oportunidades que Ele te deu, e você não aproveitou. Não perca seu tempo. Não perca a oportunidade. Adore ao Senhor. Ame o teu irmão, ame o teu próximo. Perdoe o seu irmão. Porque senão você não pode orar: Deus, perdoa meus pecados. Porque você não vai ser perdoado se você não perdoar. Lembra disso? Você precisa do perdão de Deus? Eu preciso. Você precisa do perdão de Deus? Então perdoe o seu irmão. E não perca a oportunidade de adorar a Deus. Agradeço em nome de Jesus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.